Então, primeiramente, boa tarde e a gente agradece muito o senhor ter concordado em nos receber aqui. E você podia só fazer uma apresentação rápida sobre quem você é, sua história na educação e... Tá, eu tenho o prazer de receber vocês, né? Meus parabéns por vocês terem escolhido esse tema da educação, né, que eu acho que é a questão central no Brasil. E é uma área que eu milito durante toda a minha vida, né? Eu sou membro do Conselho Nacional da Educação. Até pouco tempo atrás vinha dirigindo os trabalhos de elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Durante anos atrás, lutei muito para que houvesse na própria lei brasileira a indicação de construir uma base nacional comum curricular como uma base de direitos, né, direitos de aprendizagem. E num país tão desigual como é o Brasil, é muito importante que você enuncie quais são os direitos das pessoas para que também, junto dessa enunciação de direitos, a gente possa também ter uma fixação dos deveres, né, deveres do Estado, do governo, da sociedade, das famílias, para que os direitos educacionais das crianças, jovens e adultos brasileiros possam ser realizados. Então eu sou membro do Conselho Nacional de Educação, presido o Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, né, onde nós estamos agora na sede do IPSA, e também tenho uma militância muito grande na área educacional. Antes fui secretário de Educação do município de São Paulo, fui secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, fui secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Enfim, eu tenho uma militância nessa área correlata, educação, cultura, ciência e tecnologia. Mesmo no estado de São Paulo, eu já fui chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação, fui secretário adjunto da Cultura. Enfim, eu tenho uma vida dedicada a essa causa, né, que eu de fato acredito que somente a educação de igualdade, realizada como um direito de todos e de cada um, só com ela nós vamos poder construir um país democrático, desenvolvido e justo. Então, legal que vocês tenham escolhido esse tema para debater e apresentar, né, para os demais colegas. Muito obrigada. Então, vamos para frente. Bom, a primeira questão. Nas propagandas oficiais do governo é passada a ideia de igualdade entre a educação pública e a privada, garantindo que a nova BNCC oferecerá as mesmas oportunidades para todos os estudantes em território nacional. Na teoria, a proposta é chamativa, mas se tentarmos visualizá-la na prática, temos uma situação demasiadamente utópica. Como é possível efetuar uma mudança tão grande com os mesmos métodos e recursos na educação de um país que nada possui de homogêneo? Bom, de fato há muita desigualdade, né? Não apenas entre as escolas públicas e privadas, mas também entre várias escolas públicas e várias escolas privadas, né? Nós temos uma situação muito desigual. Também nas escolas privadas você tem escolas de baixa qualidade e algumas de boa qualidade. E no caso das escolas públicas você tem escolas boas, né? As ETECs em geral aqui em São Paulo são escolas de uma qualidade muito superior à média das escolas de ensino médio aqui no estado de São Paulo. Mesmo as escolas federais, enfim, você tem situações. Agora, reduzir essas desigualdades educacionais, isso é muito importante no Brasil, né? Porque essa desigualdade acontece em muitas escolas brasileiras. Você tem um excesso de alunos por sala de aula, não tem professores em quantidade suficiente, não tem professores com formação adequada em muitos lugares, não tem laboratórios, quer dizer, a precariedade é generalizada, né? E por isso que eu digo, já adianto, né, que na minha opinião, a proposta de base nacional comum curricular e a própria reforma do ensino médio, a lei da reforma do ensino médio precisa ser revogada. É essa a posição que eu defendo. E a base nacional comum curricular proposta pelo MEC, agora apresentada ao Conselho Nacional de Educação, essa proposta tem que ser rejeitada pelo Conselho, devolvida ao Ministério da Educação. E mais para frente, num debate democrático do qual participem professores e estudantes, nós possamos com a sociedade construir uma proposta para valer, né? Porque é importante enfrentar os desafios do ensino médio brasileiro que vai mal. Bom, a segunda pergunta, ela é no mesmo assunto que a primeira. É incoerente o governo dizer que as oportunidades serão as mesmas nas escolas públicas e privadas, sendo que há um abismo social e principalmente econômico entre ambas, sendo que não possuem o mesmo nível de infraestrutura para receber e executar da mesma maneira as propostas do governo. Fica cada vez mais difícil entender como todo o idealismo empregado na proposta realmente funcionará no dia a dia do estudante brasileiro. E, afinal, quais serão as principais divergências entre o ensino oferecido nas escolas públicas e nas escolas privadas? Porque a reforma do ensino médio, ela propõe que
terão as cinco áreas do saber, as 5 itinerários formativos. Itinerários formativos. São opções. Mas, por exemplo, a gente sabe que provavelmente em escolas particulares ou escolas públicas que tenham mais verba, serão oferecidos muito mais cursos do que naquelas que possuem menos e por assim vai. Tipo, as oportunidades não serão as mesmas, no final das contas. A pergunta é muito boa eu também acho que não serão as mesmas. Na realidade, eu acredito que a proposta da reforma do ensino médio elaborada por esse governo, ela é reducionista, porque ela reduz direitos, né? Ela é excludente, porque ela vai excluir da educação, do direito à educação, uma parte grande dos jovens brasileiros, e ela pode aprofundar mais ainda as diferenças, as desigualdades educacionais do país. Seria muito bom, né, que os jovens tivessem opções, né? Mas isso que foi produzido pelo governo até agora é uma miragem, né? Uma ilusão, porque a própria pergunta traz um pedaço da resposta. As condições de oferta de educação no Brasil são muito desiguais. Mais da metade dos municípios brasileiros tem apenas uma escola de ensino médio. E nessa escola de ensino médio também falta professor em quantidade suficiente, faltam laboratórios, sobram alunos por sala de aula, sobra violência. Quer dizer, essas coisas essa é a realidade no Brasil. Se nós não tivermos um plano de atacar esses problemas, e o governo não tem nada indicado de melhorar e de enfrentar esses problemas. Então o que nós vamos ter é aquelas escolas, como a pergunta de fato enseja, escolas melhor estruturadas e tudo mais, vão continuar oferecendo uma educação de qualidade, inclusive várias opções e bem estruturadas, enquanto a grande maioria das escolas brasileiras e dos jovens brasileiros estarão condenados a opção nenhuma, né? Porque uma opção, inclusive mal formulada, mal implementada, ela é praticamente nenhuma opção. E isso acaba, inclusive, cada vez mais afastando a juventude da sua própria perspectiva. Você imagina numa cidade, né, que tem uma única escola, essa escola só tem professores da área de, por exemplo, de humanidades. Entretanto, se vocês, né, tem jovens ali que querem fazer para a área de ciências, por exemplo, da ciências da natureza, e lá não há professores, não há laboratório. Quer dizer, a frustração desse jovem que a ele foi anunciado, né, que ele poderia ter a opção de concentrar na sua área, porque é uma pessoa vocacionada para o campo de ciências e nada é apresentada para ele, é uma frustração ainda maior. Então a proposta tem que ser combatida, a lei do ensino médio deve ser revogada e a proposta de base nacional ligada a essa lei, ela deve ser rejeitada pelo CNE e devolvida ao Ministério da Educação. E além da superlotação, uma coisa que vai acontecer muito é a questão dos jovens terem que viajar uma grande distância para chegar na escola que tem a opção que eles querem, que é uma coisa que a gente já passa mesmo sem a reforma. A gente mora em vários lugares da cidade, tem que viajar até o centro para ter uma educação de qualidade. Então é meio complicado. Uma pergunta que não está ali no meio, mas se você souber responder tá ótimo, que é: em nenhum momento eu pelo menos ouvi falar sobre como que vai ficar a questão do EJA, que é a educação para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir o ensino médio, e também como que vai ficar o ensino noturno. Então, a proposta de reforma do ensino médio não fala uma única linha a respeito desse assunto. Quase 20% dos jovens brasileiros no país, em alguns lugares mais ainda, estudam em escolas noturnas, porque estudam e trabalham durante o dia, tem uma série de... Quer dizer, qual é a proposta para o ensino médio noturno? Nenhuma. Quer dizer, é uma reforma do ensino médio que silencia sobre a realidade, as necessidades de mais de 20% dos jovens brasileiros que estão nas escolas de ensino médio no noturno. E nos programas de educação de jovens e adultos também sobre isso não se fala nada, absolutamente nada. Como também nada se diz a respeito da educação especial, né? Uma parte grande dos que vão à escola hoje tem necessidades, tem deficiências e que precisam ter uma escola que os acolha e que possa processar, né, o seu processo de aprendizagem na sua situação especial. Qual é a mensagem em relação à educação especial para aqueles que têm deficiências no Brasil? Vários tipos de deficiência, nenhuma, né? Então, mais uma vez, eu acredito que tudo isso tem, claro, tem objetivos que não é só de propaganda, quer dizer, o governo tem feito uma intensa propaganda com uma reforma de ensino médio que ainda bem que não existe ainda, a não ser na propaganda, mas corre o risco de existir se nós não tivermos um processo intenso de mobilização dos estudantes, de professores,
para que nós possamos fazer uma outra reforma do ensino médio, e não essa que foi apresentada pelo atual governo. Bom, a terceira. Desde que foi apresentada a proposta da reforma, muita discussão foi gerada em diversas esferas. Uma dúvida que nós temos é sobre o investimento que haverá para que haja tal mudança. Aparentemente, não será fornecido a quantidade suficiente, principalmente ao se observar o que se é proposto na PEC 241, e isso acaba contradizendo a implementação de escolas de ensino integral, visto que os gastos que ela geraria para estes iniciais estão adotando o ensino médio integrado ao técnico em um único período, para assim se reduzir os custos, seria o MedTech. A questão é, se não haverá um investimento, haverá uma decadência na educação. Quais os principais impactos que haverá no ensino e o que isso influenciará no país? E muitos acreditam na privatização como uma solução. Inclusive, muitos dizem ser um meio governamental. O que você acha disso? Bem, aí tem várias questões importantes. Primeiro, você lembra bem, acho que vocês fizeram uma pesquisa boa, porque o atual governo apresentou uma emenda constitucional, né, isso foi convertido, a Constituição brasileira foi modificada, e está onde há uma limitação do teto de gastos do governo federal. Essa PEC 241 que você fez referência, e há outras também, mas enfim, isso modificou a Constituição brasileira. E qual é o impacto disso na educação? O impacto na educação é que nos próximos 20 anos a área educacional deixará de ter, vai perder, portanto, mais de 300 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Um dinheiro que tem faltado para a educação brasileira. Então, como é que você vai falar de avanço na educação quando você retira recursos da educação? Há quem pense, e a pergunta indica isso, que essa precarização que vai acontecer, se isso continuar, ela é proposital. Eu me lembro muitas vezes que durante o período de privatização das estradas no estado de São Paulo, a primeira providência que o governo que queria colocar, privatizar e deixar depois os pedágios, era deixar as estradas muito ruins. De tal maneira que quando vieram as concessões para a iniciativa privada e puseram os pedágios para ganhar dinheiro, hoje a gente não dá um passo em São Paulo sem ter que pagar pedágio, as estradas eram tão ruins que as pessoas se conformaram. Bom, está tão ruim que então eu vou colocar, eu concordo em pagar para a iniciativa privada para depois... Bom, parece que isso tem uma lógica, né? Será que não está se pretendendo com essa iniciativa precarizar as escolas para que elas sejam tomadas pela iniciativa privada? Você não perguntou ainda, mas eu já vou adiantar. Um dos aspectos da lei da reforma do ensino médio mais graves é o fato de que esta reforma, essa lei, está dizendo que o ensino médio pode ser dado à distância, né? Isso é muito grave, é muito sério. Isso, em primeiro lugar, é uma afronta, uma agressão à escola como instituição. E é uma afronta e é uma agressão ao direito da juventude de convivência, a convivência interpessoal. Vocês, mais do que ninguém, sabem disso. É na escola, além de outros lugares, na convivência entre os colegas, onde você aprende muitas coisas que não estão nos livros. Você aprende o que é respeito, o que é violência, o que é poder, o que é solidariedade, o que é o respeito à diversidade, quer dizer, é olhando no olho, né? Quer dizer, é uma interação pessoal. E esse direito deve ser preservado. Eu, pessoalmente, acredito que não é atrás de uma tela de computador, né, isolado, né, que a juventude brasileira vai se empoderar, né? A juventude se empodera juntos, fazendo movimentos, quer dizer, participando das coisas, fazendo teatro, fazendo esporte, estudando, fazendo trabalhos como vocês estão fazendo hoje, mas são coisas colaborativas. A proposta de reforma do ensino médio que traz a proposta do EAD, do ensino médio à distância, no meu modo de entender, é uma das mais graves agressões ao direito educacional do Brasil. E além do mais pode levar a um desemprego em massa de professores, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Você falou em privatização, eu aqui fecho, né? Será que aí não está o grande interesse de grandes grupos econômicos privados que já operam nesse momento na educação superior brasileira, esses grandes grupos privados que têm oferecido vários cursos à distância e que agora talvez tenham vislumbrado a possibilidade de capturar lucros grandes exatamente nas escolas do ensino médio. No meu modo de entender, esses interesses estão vivos e estão empurrando essa reforma para que ela aconteça dessa maneira. Por isso que nós temos que reagir, por isso que eu defendo a revogação da lei do ensino médio.
A propaganda do MEC, do novo ensino médio, veiculada pelo governo Temer, usa uma pesquisa equivocada e omite informações para mascarar as lacunas da mudança imposta pela medida provisória. O Ibope entrevistou, em território nacional, apenas 1.200 brasileiros, fazendo a seguinte pergunta. O senhor é a favor ou contra a reformulação do ensino médio que, em linhas gerais, propõe ampliação do número de escolas de ensino médio em tempo integral, permite que o aluno escolha entre o ensino regular e profissionalizante, define as matérias que são obrigatórias, entre outras ações? Claramente, essa pergunta, além de tendenciosa, omite informações e esconde uma discussão muito mais complexa. Qual a sua opinião acerca disso? Olha, a sua pergunta é muito boa e ela, ao perguntar, já é uma denúncia sobre algo que eu concordo. Se trata de uma tentativa de manipulação. Essa pesquisa, ela foi encomendada para produzir essa maré enorme de propaganda governamental que desde o ano passado massacra a população. As pessoas acham, inclusive, que já existe uma reforma do ensino médio, né, que já está acontecendo nas escolas. Tem muitos pais e muitas mães que dizem, mas escuta, que não está acontecendo nada na escola. É porque isso é uma mentira, né? O que eu fico sempre assim perplexo é como órgãos como o Ministério Público, esse pessoal que costuma ser muito vigilante sobre as coisas, como é que não estão enfrentando a produção desse fake news? Isso é um fake news, né? De transformar, manipular a opinião e depois transformar isso em propaganda. Eu me lembro que na época do Hitler já se fazia bastante coisa nessa direção, né, de propaganda do Estado tentando construir algo que só atendia interesses de outros. Então, eu acho que nós devemos repudiar esse tipo de medida e repudiar outras que aconteceram também. Agora mesmo, recentemente, o governo federal, para tentar enfrentar o volume enorme de críticas sobre a sua proposta de base do ensino médio, inventou agora no começo do mês de agosto um tal de dia D de discussão da base. Discussão da base, algo que foi preparado no mês de julho, no período de recesso escolar, e que indicando que os professores deveriam responder um formulário igualzinho ao outro, quer dizer, indução, né, uma armadilha para dizer que todo mundo aprova a proposta de base nacional comum curricular. Olha, a gente pode ter cara de bobo, mas não somos bobos, né? Então, eu espero que as pessoas fiquem atentas, porque as tentativas de manipulação, elas na nossa sociedade acontecem o tempo inteiro. Agora, lamentavelmente, está acontecendo mais uma vez e por patrocínio direto do atual governo brasileiro. Nós temos que rejeitar essa proposta. Mais um motivo para rejeitar a lei do ensino médio. Bom, ao final dessas mesmas propagandas veiculadas, o governo dizia disponibilizar um fórum online para a discussão da reforma, buscando demonstrar uma falsa democracia. Um estudo da revista britânica The Economist revela que mais de 70 milhões de brasileiros, ou seja, um terço da população, não tem nenhum tipo de acesso à internet. Qual a sua opinião sobre essa ser a única forma que o governo disponibilizou para a população discutir e opinar sobre a reforma, levando em conta que mesmo se todas as pessoas com acesso à internet participassem do fórum, ainda assim, cerca de 70 milhões de cidadãos deixariam de ser ouvidos? Fake news, a minha opinião é essa, é um fake news. Se a gente perguntar se as pessoas fizerem uma pesquisa se são a favor da água encanada, 100% são contra a gripe, 100% é contra a gripe. Isso é uma obviedade. Você sai por aí perguntando, olha, precisa melhorar a educação brasileira? 100% vai dizer que sim. É óbvio que precisa, ainda mais o ensino médio. O ensino médio no Brasil é uma catástrofe, como também, em geral, é muito ruim os próprios anos finais do ensino fundamental. Os anos iniciais têm melhorado, mas os anos finais do ensino fundamental também são ruins. A situação é a seguinte: 97% dos jovens que concluem ensino médio no Brasil, e que já são poucos, né, porque muitos ficam pelo caminho e nem conseguem concluir, 97% não têm os conhecimentos mínimos em matemática. E 74% não têm os conhecimentos elementares de língua portuguesa. Isso é uma catástrofe. Quer dizer, o sistema educacional brasileiro tem sido, há muitos anos, um verdadeiro sistema de exclusão social proposital a partir da exclusão da educação. Então é claro que precisa mudar, né? Se fizer uma pesquisa, tem que mudar. Agora, todo esse fake news foi produzido para gerar uma base de uma propaganda intensa do governo, falando de uma reforma do ensino médio que queremos ter, né? Mas não essa, porque na medida que as pessoas estão informadas a respeito do que está acontecendo,
elas vão perceber que algo de novo precisa acontecer, mas não isso que está sendo proposto. Não houve nenhum tipo de mobilização nas escolas por parte do governo para tratar da reforma. Os estudantes não foram ouvidos. E a pesquisa feita pelo IBOP, que afirma que 72% dos brasileiros aprovam o novo ensino médio, é bem incoerente, visto que a maior taxa de aprovação foi registrada entre pessoas com 55 ou mais, 78%, e na faixa etária que, mesmo que não passe pelas mudanças, é a que mais recentemente vivenciou o atual modelo de ensino dentre as entrevistadas. A rejeição foi a maior. Apenas 35% dos jovens entre 16 e 24 anos ouvidos se disseram favoráveis à reforma. Qual a sua visão sobre essa pesquisa? Não, eu volto a repetir. É a produção de um fake news, é proposital, é enviesada, é direcionada para produzir um tipo de matéria que foi depois estabelecida em propaganda governamental. Eu aproveito para dizer que nenhuma reforma educacional consistente pode ser feita e desenvolvida no país sem a participação de dois atores que são fundamentais nesse processo, que são os professores e os estudantes. Sobretudo no caso do ensino médio, é absolutamente indispensável ouvir o estudante, né? E ouvir as juventudes no Brasil, porque nós temos várias juventudes, então elas têm voz, elas já têm voto, né? Elas têm o que dizer, elas têm as suas lições, suas expectativas, e é para essa juventude ou essas juventudes que nós temos que oferecer educação de qualidade. Sem a participação ativa, protagonista desses jovens, não se faz educação. E a participação também dos professores é absolutamente indispensável. Nem professor nem estudantes foram ouvidos, né? E nós continuamos a assistir, como foi o caso agora do Dia D, realizado nesse começo do mês de agosto, né, mais um factoide, né, mais uma coisa mirabolante para produzir uma pseudo-legitimidade de algo, de uma proposta que não tem legitimidade e nem qualidade nenhuma. Então, uma vergonha. A reforma propõe que o jovem tenha a autonomia para escolher quais cursos cursar e, assim, afunilar o seu caminho para a área profissionalizante que deseja seguir. Nós realizamos uma pesquisa e a maioria dos jovens disse que se sentiria extremamente pressionado se com 14, 15 anos tivesse que fazer uma escolha tão importante. Nós, mesmo estando na reta final do ensino médio, ainda nos encontramos um tanto perdidos em relação à faculdade e profissão que queremos seguir. Qual o impacto você acha que essa pressão, essa imposição da escolha vai causar nos adolescentes? Até que ponto essa autonomia é saudável? E como o ensino fundamental trabalhará para preparar os alunos para essa decisão? Ótima pergunta, e ela já traz parte da resposta que eu gostaria de dar, né, que quero dar, porque é muito cedo para você, com 14, 15 anos de idade, tomar uma decisão sobre a sua vida, sobre o seu futuro, né? Entretanto, eu acredito que é cada vez mais importante que as escolas elas abram caminhos para o protagonismo cada vez maior, né, dos jovens. Isso é muito importante, essa experimentação, essa possibilidade de experimentar coisas diferentes e coisas novas, isso faz parte, né? Aquela escola, né, de que está lá o professor lá na frente, os alunos enfileirados atrás, isso é uma escola, ainda existe lamentavelmente em muitos lugares do nosso país, mas é uma escola do século retrasado. Então, a escola participativa, um conhecimento e uma atividade de educação que seja cada vez mais colaborativa, né, por parte dos estudantes, isso é muito importante. Agora, pressionar, né, inclusive na proposta de reforma do ensino médio fala de 5 itinerários, né, 5. Então, o jovem já teria que optar, vou fazer linguagens, vou fazer matemática, vou fazer ciência da natureza, ou ciências humanas, ou educação profissional. Eu acredito que os itinerários podem ser muito maiores na hora que eles existirem, né? E que permitir também o intercâmbio, uma navegação, né, desses jovens por vários itinerários para fazerem as suas experiências. Esse é o aprendizado necessário, né? Você não pode ter, da mesma maneira que você não pode ter disciplinas estanques, você também não pode ter itinerários estanques, que um não converse com o outro e condene, praticamente confine uma decisão tomada na primeira juventude para aquilo que vai ser no resto da vida. Nós podemos produzir uma quantidade enorme de pessoas frustradas desde cedo, né, que não tem mais outro caminho, tomar uma posição, e lembrando a pergunta que veio lá atrás, em muitos lugares nem sequer é possível você tomar a opção que você mais desejaria, porque a escola não tem possibilidade de oferecer
as opções porque são precárias, não tem estrutura, não tem professores suficientes, como nós já acabamos de dizer. Então, é grave, é problemático. Eu acredito que tem que ter opções, né, e permitir que os jovens possam exercer vários tipos de protagonismo, mas não condená-los e não confiná-los a uma única ideia tomada num certo momento da sua vida. Tem que permitir que eles naveguem sobre as várias experiências e isso seria muito positivo. Essa até é uma questão que a gente estava conversando sobre, que também poderia prejudicar outras áreas, como, por exemplo, as exatas, que para muitas pessoas do ensino fundamental é considerado como um monstro, tipo, por exemplo, física. Então ela poderia prejudicar muitos profissionais desse ramo. Exatamente. Isso, você poderia estar, pelas dificuldades, né, às vezes, do ensino da aprendizagem da matemática, por exemplo, você teria muito pouca gente. O Brasil precisa de matemática, como precisa de engenheiros químicos, de físicos, de biólogos, de médicos. Você não pode ficar, quer dizer, ficar tudo nos seus quadradinhos, né? Lamentavelmente, a proposta, né, que foi apresentada pelo governo brasileiro a respeito de base nacional comum curricular, ao tratar dessas áreas do conhecimento, primeiro que ele não garante quais são os domínios conceituais que são fundamentais e que eles são relativos às diferentes disciplinas, né? Então, se você não tem os domínios de conceito, você não consegue raciocinar, não consegue ter uma visão crítica e criativa que tanto os estudantes quanto os professores precisam ter. E sobre os itinerários formativos, se vocês abrem a proposta de BNCC, da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, relativa aos itinerários formativos, essas chamadas 5 opções, na própria proposta do governo estão quadros vazios, porque não tem absolutamente nada lá, né? E se é para ter direito de aprendizagem, você tem que dizer o que é o direito do jovem aprender, se ele opta por este ou por aquele itinerário formativo. Então, é uma proposta muito ruim, predadora em relação ao futuro da educação brasileira. Por isso que nós temos que reagir contra ela. A gente vai tratar sobre esse assunto da questão da educação não ser interessante para o jovem no ensino médio, daqui umas 2 perguntas também, mas é uma coisa muito real, porque eu acho que quando a gente decide, nossa, eu sou de humanas, eu sou de exatas, não é só porque a gente não gosta de uma área. Eu, por exemplo, adoraria trabalhar com biológicas, da forma que eu aprendi, para mim não fez nenhum sentido. Por exemplo, em física, a gente, acho que no primeiro ou no segundo ano, a gente passa um tempo aprendendo sobre como que funciona um pêndulo, mas não como funciona, como calcular alguma coisa da velocidade do pêndulo, sendo alguma coisa completamente inútil. E aí, para muitas pessoas, ainda elas não sabem como funciona, por exemplo, uma tela com sensor digital, não sabem como que uma câmera captura uma imagem, como que é possível isso, não sabem nem como que o sol brilha. Para muita gente isso é mágica. Deveria ser inadmissível as pessoas terem esse tipo de dúvida, sabe? As escolas, quer dizer, a educação no geral deveria ser, como você disse, aplicável pra gente no nosso dia a dia. Tem um professor nosso que fala muito isso, que a informação, só a informação, não faz sentido, tem que gerar conhecimento, tem que ser uma coisa com que a gente se relaciona. E para você fazer com que a informação ela se transforme em conhecimento, você precisa saber fazer perguntas sobre a informação, né? Você tem que questionar, você tem que problematizar. E para você poder fazer perguntas sobre alguma coisa, você tem que ter um pouco de teoria, você tem que ter algumas coisas que você aprendeu. Então, nem tudo que a gente aprende na escola, ele pode ser considerado útil naquele momento. Por isso que até essa ideia de competências, que é a mobilização de conhecimentos para uma determinada finalidade, ela é um pouco problemática, porque eu não quero treinar pessoas apenas para que eles possam corresponder aos desejos da fábrica ou do mercado de trabalho. Nós precisamos construir uma juventude para o mundo contemporâneo, né? Para todos os desafios da humanidade. E, portanto, que possa ser capaz de compreender e de aprender sempre, durante toda a sua vida, e não ficar reduzida, né, a certas poucas possibilidades semi-qualificadas ou desqualificadas no mercado de trabalho. Então, eu acho que a educação brasileira, precisa melhorar. O Brasil já sabe como melhorar a educação, tem vários exemplos de escolas públicas que mostram como é um bom caminho de fazer educação de qualidade. Precisa de mais investimento, mas a proposta que está sendo apresentada de reforma da educação no Brasil hoje é uma catástrofe, ela tem que ser combatida, a lei do ensino médio tem que ser revogada. A grade curricular dos cursos MED-TEC é mais compacta que nós, estudantes do ensino médio técnico atual, vivenciamos agora. O diploma que será dado no final dos cursos é inferior, passando de técnico para auxiliar.
Com base nisso, você diria que a reforma tem relação direta com a questão da precarização do trabalho? Sim. Primeiro que ela cria uma ilusão. A ilusão que tem sido martelada na propaganda governamental de que agora aqueles jovens que optassem, né, pelo ensino médio no campo da educação profissional, eles já saíam profissionais, né? Como vocês aqui, né, no caso do ETEC, vão sair profissionais, vão sair com um diploma técnico. São cursos muito rápidos e nem nós poderíamos falar que seriam cursos técnicos, são uma primeira aproximação dessas juventudes com o mundo do trabalho, que é uma coisa que é importante, né? Você tem que se aproximar com as questões todas do mundo do trabalho, mas sem a ilusão de que vai sair um profissional, né? Não tem isso. E o mercado de trabalho hoje, né, seja na área de serviço, seja na área da indústria, seja na área até do setor primário, exige cada vez mais profissionais que saibam, né, o que estão fazendo, efetivamente preparados. Profissionais pouco qualificados, né, aliás, eu nem posso dizer que sejam profissionais, porque saem do ensino médio apenas com cursos de 120 horas, isso não é formar um profissional. Talvez seja útil para aproximá-los da ideia do mercado de trabalho, mas eles não serão aproveitados porque o mercado de trabalho é cada vez mais exigente. Essas pessoas, se tivessem que parar por aí, ficariam praticamente condenadas a serviços pouco qualificados, mal remunerados, trabalhos muito repetitivos e muito alienantes e desinteressantes. É isso que a gente quer para a juventude brasileira? Bom, essa é a proposta do governo, por isso nós temos que ser contra ela. Bem, ainda sobre o ensino médio técnico, existe o seguinte questionamento. Quem optar pelo técnico terá a mesma qualificação para entrar em uma faculdade ou será mais voltado para a formação diante do mercado de trabalho? Porque a impressão que nós temos, sabendo que é praticamente impossível que as escolas públicas e privadas tenham um ensino de mesma qualidade, é que o jovem de baixa renda vai trabalhar, enquanto que o jovem que pagar um ensino melhor vai para a faculdade. A concorrência no vestibular se tornará cada vez mais injusta. Qual a sua opinião sobre isso? A pergunta é muito boa e mais uma vez ela traz um pedaço já da minha resposta. Então eu estou aprendendo com a pergunta de vocês, né? Mas acredito mesmo nisso. Essas desigualdades tendem a aumentar. Muito possivelmente, se essa proposta do governo, que eu defendo que seja revogada, ela viesse a acontecer, nós teríamos também um Enemzinho, né? Quer dizer, se você tem os direitos de aprendizagem reduzidos ao que couber apenas em 1.800 horas, assim que está na proposta da lei, né? Então, tudo que vai ficar de fora, né, não apenas fica de fora de conhecimento, mas chegando também nos grandes vestibulares e no Enem, isso fica de fora. Quer dizer, um Enem basicamente composto por matemática e língua portuguesa. A proposta de reforma do ensino médio e a BNCC, a Base Nacional proposta pelo MEC, fala apenas que língua portuguesa e matemática são as disciplinas que vão existir. As outras não são garantidas mais, nenhuma das outras. Nem química, física, biologia, filosofia, sociologia, história, geografia, artes, língua estrangeira, nada, né, fica garantido. Então, só português e matemática, que são importantes, mas não são as únicas importantes. Você nem consegue aprender matemática e língua portuguesa sem os outros conhecimentos, porque eles são necessários. Muito bem. Se tivermos um Enemzinho, qual é a mensagem que vai se passar para o país? Rebaixa, né? Você vai rebaixar, olha, eu vou cobrar muito menos, né, por conta dos vestibulares que vão cobrar muito menos, e o Enem também, e portanto muito menos pode ser oferecido também. Menos para as escolas de boa qualidade, porque as escolas particulares, né, que atendem as famílias de alta renda, que querem colocar os seus filhos depois para estudar no nível superior no estrangeiro, elas não vão precarizar a educação, elas vão continuar oferecendo uma educação para o mundo. Agora, no Brasil, quando você rebaixa as obrigações educacionais e, portanto, deixa tudo solto, aquilo que não for obrigatório de ensinar não será mais exigido e, portanto, não será dado. E aí essa é a proposta da lei do ensino médio. Reduzir o currículo, por isso que ela é reducionista, né, para apenas 1.800 horas e, portanto, fazendo essa divisão que vocês apontam na pergunta, né, para os que terão condição de uma educação da elite, portanto, os filhos da elite, tudo. Para aqueles que tiverem a condição de apenas estudar numa escola pública, nada, e, portanto, vão ser profissionais de baixa qualificação, com pouca remuneração, mais facilmente controláveis, porque com menos educação, menos espírito crítico e tudo mais. Enfim,
está tudo no modelo de um tipo de sociedade que nós não concordamos e lutamos muito no país para que o país seja um país democrático, desenvolvido e sobretudo justo. E a justiça está muito ligada à educação de qualidade como direito de todos e para todos. A reforma, de acordo com o modelo que nos foi apresentado, promete que as mudanças melhorarão a educação no país. No entanto, na elaboração da proposta, seria necessário levar em conta os impactos que as alterações causariam, como no Enem, e na demanda por profissionais de determinadas áreas no mercado. Sem obrigatoriedade da maioria das disciplinas, que a gente estava falando já agora sobre isso, né? Sem obrigatoriedade da maioria das disciplinas que compõem o currículo hoje, seria plausível presumir que, sem nenhum contato com algumas áreas do conhecimento, o adolescente não terá a oportunidade de despertar o seu interesse por elas. Isso pode resultar na diminuição da procura pelos cursos de graduação, especialmente de licenciatura, ligados às áreas que se tornarão optativas. Em relação a isso, como o novo ensino médio afetará o mercado daqui a alguns anos? Por exemplo, já há perspectivas do impacto do nicho do mercado acadêmico? Então, aí tem várias perguntas numa só, né? O primeiro ponto é esse, né? Eu acredito, já falamos aqui na própria entrevista, que é um direito do estudante do ensino médio ter a possibilidade de todos os tipos de experimentação. E é direito também dele ser respeitado nos seus interesses e vocações, né? A escola é uma instituição para abrir luzes, né? E não apenas para fechar as coisas como elas já são. Tem muitas coisas que a gente acha que não gosta hoje, pode gostar amanhã, né? Olha, eu não tenho interesse, tem uma dificuldade hoje, não tem outra. Eu mesmo me lembrando do tempo que era estudante secundário, eu não gostava de vários assuntos relacionados à física, por exemplo, porque os meus professores de física eram péssimos. Mas eu aprendi a amar física quando eu, a partir de um certo momento da minha vida, me interessei sempre muito pelas questões da náutica, pelo mar e tudo mais. Quase tudo que eu aprendo, eu continuo aprendendo em termos de física, é porque eu aprendi, né, que as relações da vela, né, com o vento, o mar, a gravidade, as questões relacionadas a atrito da água com o barco e tudo mais, essas coisas que você vai aprendendo até, às vezes, experimentando. E quando você tem um bom professor, aquilo que você não gostava antes, passa a gostar e a amar para o resto da sua vida. Essas coisas, essas experimentações todas são absolutamente essenciais. E, portanto, nós não podemos deixar que a escola abra todas as possibilidades de experimentação e não ficar já retidos, né, nesses pedacinhos todos isolados. Agora, as consequências, como a própria pergunta podem ser graves, né? O Brasil hoje vive o pior de todos os apagões. Falamos de apagão de energia, apagão da água e tudo mais, mas qual que é o pior apagão nosso? O pior apagão que nós estamos vivendo hoje é o apagão do magistério, né? Porque nós cada vez menos temos menos professores, menos jovens hoje se interessam pelo magistério, e não há nenhum país no mundo que eu conheça, né, que a gente estude e tudo mais, que tenha se desenvolvido sem valorizar os professores e sem fazer do magistério talvez das mais importantes das profissões de uma sociedade. No Brasil a gente faz ao contrário, você desvaloriza, dá um sinal de que se tem gente que quando vê o seu filho numa família, quero ser professor, já tenta encontrar um psicólogo porque tem alguma coisa de errado. Olha, o país tem que mudar, nós temos que fazer com que o magistério possa inclusive trazer para o magistério os mais interessados e até os melhores entre os melhores. Assim que o país avança, né, formando boas cabeças para todas as áreas, através de professores. Um dos piores coisas que pode acontecer com essa reforma do ensino médio, a pergunta aponta, é uma desvalorização ainda mais completa do campo de formação de professores ou das humanidades, né? Assim como também na área de ciências, porque muitos jovens brasileiros têm dificuldades nessa área, né, pela precariedade das nossas escolas, e nós precisamos de muitos cientistas, como precisamos também de todos, né? Mas enfim, a proposta que está aí apresentada, ela vai na contramão das necessidades desse experimentalismo, né? Dessa abertura de opções e da possibilidade de a gente formar os quadros brasileiros necessários para todas as áreas. Nós precisamos de muitos e precisamos de bons. Você está falando agora sobre os professores e a próxima pergunta é exatamente sobre: com as mudanças na grade do ensino médio, como será a dinâmica dos professores das matérias optativas no mercado de trabalho, já que suas áreas terão uma procura reduzida pelos contratantes?
A lei da reforma do ensino médio coloca uma espada no pescoço dos 2.200.000 professores da educação básica no Brasil, porque não são só os professores do ensino médio que serão afetados, serão também professores que dão aula no ensino fundamental e em muitas outras áreas também. Então, atenção, hein? Não é só, eu dou aula no ensino fundamental, estou protegido. Não estão, porque a educação brasileira depende dos professores que estão aí hoje. Sem eles, nós não vamos para lugar nenhum. É com eles que nós vamos marchar para frente, mudando as coisas, fazendo com que elas avancem, né? E muitos dos professores serão, de fato, desempregados, porque a reforma do ensino médio proposta pelo atual governo pretende introduzir o ensino médio à distância, esse é o primeiro ponto. Então as escolas, ao invés de ter professores, vão comprar pacotes à distância. Um único professor pode ser professor de milhões de alunos, um professor que está lá na nuvem, que não tem nem relação pessoal com seus alunos, não conhece o nome, nunca, jamais vai conhecer. Então, isso não se faz a educação dessa maneira. Então vem desemprego por aí, ou viria desemprego por aí, e vem também uma instabilidade, porque os professores de filosofia, sociologia, química, física, biologia, artes, educação física, não se veem nessa reforma. Não existe nada, não existe mais obrigatoriedade de que seu campo profissional seja valorizado e respeitado. Portanto, vamos ficar com o olho arregalado e outro aberto, outro arregalado, né? Porque essa lei precisa ser combatida, uma nova reforma de ensino médio deve ser organizada com a participação de todos, né? As escolas paulistas, né, entre as quais a de vocês, né, que são escolas que têm muito acúmulo, têm professores e têm estudantes que sabem e têm o que dizer, precisam ser ouvidas numa futura reforma da educação brasileira. Sem vocês, qualquer reforma seria mais pobre, né, porque vocês têm muito a oferecer. Então, o que eu defendo é que espero que nós tenhamos resultados desses processos eleitorais que se iniciam agora, eleição de governador, eleição de presidente da República, senadores, deputados, quer dizer, é muito importante que no debate, né, nas escolhas que nós venhamos a fazer, nós venhamos a chamar a atenção de um ponto. A educação tem que estar num ponto estratégico dos programas governamentais, seja para o legislativo, seja para o executivo. E nós esperamos que a própria reforma do ensino médio ela seja uma proposta a ser retomada de uma maneira mais democrática no período que vem, a partir do ano que vem.